Bom dia, vai começar a nossa videoaula de português. Turma, 7º ano, professora Vanessa Pinheiro, Escola Cincinato Furtado Leite. Acolhida, vídeo para motivação, explicação do slide, explicação da atividade do livro Estudo em Casa. O tema que a gente vai abordar nessa aula é o predicado verbal, tá certo? E também verbo transitivo e intransitivo. O predicado verbal é um tipo de predicado que tem como núcleo um verbo, ou seja, o núcleo da frase é um verbo ou uma locução verbal que transmite a ideia de ação. Vale lembrar que a locução verbal é a única de 2 ou mais verbos. Por exemplo, estamos saindo. Ao lado do sujeito, o predicado é um dos termos essenciais da oração, o qual declara suas ações concordando em número e pessoa. Número, né, se é singular ou plural, e pessoa é o eu, tu, ele, nós, vós, né? Além do predicado verbal, há outros tipos de predicados. Predicado nominal, o núcleo é o nome, e o predicado verbo nominal, que possui 2 núcleos, um verbo e um nome. Aí, exemplos, né? Confira abaixo alguns exemplos, algumas frases com predicado verbal. Você já sabe que no predicado verbal, o núcleo é um verbo, né? Então, por exemplo, Maria Antônia chegou. Qual é o sujeito nessa frase? Maria Antônia. Predicado verbal, chegou, porque o chegou é um verbo. Núcleo do predicado, chegou. Certo? Sara correu a semana passada. Qual é o sujeito nessa frase? Sara. Predicado verbal, correu a semana passada. Núcleo do predicado, correu. Certo? O núcleo do predicado é somente o verbo. E o predicado verbal é toda a frase que acompanha o verbo, certo? Outra frase. Eles caminharam muito hoje. Qual é o sujeito? Eles. Predicado verbal, caminharam muito hoje. Núcleo do predicado, caminharam. Então, no predicado verbal, né? O núcleo do sujeito é um predicado, é um verbo, não é isso? Verbos transitivos. Os verbos transitivos são aqueles que necessitam de complemento para construir o predicado, porque não tem sentido completo, né? Então, verbos intransitivos são aqueles que necessitam de complemento para construir o predicado, porque não tem sentido completo, certo? Esses complementos podem ser seguidos ou não de preposição, de modo que os verbos transitivos são classificados em verbos transitivos diretos, verbos transitivos indiretos ou verbos transitivos diretos e indiretos. Na frase ele pode ser direto, ele pode ser indireto e ele pode ter as duas coisas, transitivo direto e indireto. Exemplos, né? Rafael comprou pães. A carta pertence a Leandra. Vamos analisar essas duas frases. Rafael comprou. Mas, afinal, o que Rafael comprou? Ele comprou o quê? Pães. O verbo precisou ser completado para fazer sentido. Assim, pães funciona como seu complemento. Ou seja, se tivesse só Rafael comprou, a frase não teria sentido. Então, Rafael comprou, mas comprou o quê? Comprou pães, comprou roupas, né? O complemento não faz, pode ser qualquer coisa.
mas o comprou necessita de complemento. A carta pertence. A carta pertence a quem? Mais uma vez, o verbo precisa de um complemento, não é isso? Para concluir a informação transmitida pelo verbo pertencer. Ou seja, o verbo pertencer ele também precisa de um complemento. Pertence, mas pertence a quem? A Leandra, a Júlia, a Mariana, né? Então, precisa ter o nome, né? A Leandra, esse é o complemento. Verbos transitivos diretos, né? Agora a gente vai por base. Agora a gente vai estudar um pouco sobre o verbo transitivo direto. Os verbos transitivos diretos são aqueles que não exigem preposição obrigatória. Preste atenção. O transitivo direto, ele não exige a preposição obrigatória, tá certo? Por exemplo, Marina ama xadrez. E outra coisa, quando você... Pronto, aqui tem Marina ama xadrez, não é isso? Qual é o verbo nessa frase? Ama, não é isso? Marina ama o quê? O que que ela ama? Então, quando você pergunta o verbo o quê, ele vai ser um verbo transitivo direto, tá certo? Ou então, Marina ama quem ou o quê? Xadrez, né? No caso, ama o quê? O verbo amar precisa de um complemento para concluir a informação transmitida. Xadrez é esse complemento. Uma vez que ele não vem seguido de preposição, ele é chamado de transitivo direto. Por exemplo, se aqui na frase tivesse assim, se fosse no lugar de quem, fosse a quem ou o que, no caso, seria transitivo indireto. Mas, no caso, pergunta se Marina ama o que ou a ou quem, né? Então, não tem um complemento, tá certo? Então, é um transitivo direto, que não precisa de complemento. Verbos transitivos indiretos são aqueles que exigem a preposição. O verbo transitivo direto não exige preposição, mas o verbo transitivo indireto exige a preposição. Exemplo, Tomás gosta de lasanha. Thomas gosta. Thomas gosta do quê? Ou de quem? Então, a preposição do, né? Do e de. Então, quando tem a preposição, ele é um transitivo indireto. Não poderia perguntar Thomas gosta que ou quem, né? Então, não teria sentido o complemento. Quando coloca do que ou da quem após o verbo, esse complemento, essa necessidade da preposição, torna o verbo transitivo indireto, certo? De lasanha, preenche o que falta para que a oração faça sentido, né? Porque se não tivesse a preposição de, ele seria um transitivo direto. Prestem bem atenção para não confundir o verbo transitivo direto com o verbo transitivo indireto, ok? Aí, uma vez que esse complemento vem seguido de preposição, ele é chamado de transitivo indireto. Acredito que até aqui vocês estão conseguindo entender. Agora, a gente já vai para a parte que a frase vai ter os dois complementos. Vai ter o verbo transitivo direto e o transitivo indireto. Os verbos transitivos diretos e indiretos são aqueles que existem os dois complementos, né? Um dos quais sem a preposição e o outro com a preposição obrigatória, certo? Olha um exemplo aqui para a gente analisar. Carlos ofereceu chocolates a Milena. Ó, Carlos ofereceu o quê? Ou a quem? Temos aqui um verbo que necessita de dois complementos. Afinal, temos duas questões até então sem respostas. Bem, Carlos ofereceu o quê? No caso, nesse ofereceu o quê?
Ofereceu chocolate. É um complemento sem preposição. Logo que esse ofereceu chocolates é o que? Transitivo direto. Agora, quando ele fala, Carlos ofereceu chocolates a Milena, né? Ofereceu chocolates para quem? Né? Olha a preposição aí, para. Então, ofereceu chocolates para Milena. Por sua vez, a preposição logo indireto, né? Porque precisa da preposição. Assim concluímos que na oração acima, o verbo oferecer é um verbo transitivo direto e indireto, porque tem dois complementos nessa frase, ok? Agora a gente vai para a parte, o verbo pode ser transitivo direto, transitivo indireto e transitivo direto e indireto. Não é isso que a gente estudou até o momento? Então, transitivo direto, quando não necessita da preposição. Transitivo indireto, quando precisa da preposição. E transitivo direto e indireto, quando tem os dois complementos. Um sem preposição e o outro com preposição. Agora a gente vai para a parte que é verbos intransitivos. Ao contrário do verbo transitivo, os verbos intransitivos não necessitam de complemento, ok? Ou seja, ele dá para você entender sem precisar de um complemento. Porque são capazes de sozinho dar a informação completa sobre o sujeito. Exemplo, Cíntia morreu, certo? É um exemplo de verbo transitivo, verbo intransitivo, porque está dizendo que Cíntia morreu. Dá para entender o que aconteceu com o sujeito, não é isso? Daniela chegou. Tudo passa. Adormeci. Entendeu? Então, verbos intransitivos é quando ele é completo, não precisa de nada para dar sentido à frase. A gente consegue identificar o que aconteceu com o sujeito sem mais complementos, certo? Agora é a hora da nossa atividade. Eu espero que vocês tenham compreendido a explicação, tá bom? Aqui a aula referente aos dias 5, 7 e 8 de outubro. O tema da atividade que vocês irão copiar do livro, mais da língua, predicado verbal, certo? O objetivo dessa atividade é diferenciar os tipos de predicado e estudar o predicado verbal. Vocês irão responder as questões 1, 2, 3, 4, 5 e 6 das páginas 199 e 200. E o outro tema da atividade, verbo transitivo e intransitivo, objetivo, classificar sintaticamente os verbos, vocês irão responder pelo texto as questões 1, 2, 3, 4, 5 e 6 das páginas 200 e 201. O estudo em casa, atividade 25, vocês irão fazer as leituras dos textos e responderão as questões 1, 2 e 3. A 1 eu já vou dar o gabarito para facilitar as outras, tá bom? Agora a gente vai para o estudo em casa, né, do volume 3. A gente está finalizando o volume 3. Está faltando só mais uma aula, que é a aula 25, para a gente finalizar o volume 3 e irmos para o volume 4, certo? A atividade 25 tem como objetivo reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. A leitura da tirinha abaixo. O meu quarto está cheio de pacotes de papel higiênico. Eu sei, filho. Ouvi que ia faltar e fiz um estoque. Querida, passei no mercado. Eles estão sem papel higiênico? Viu? Eu sabia. Primeira, os 3 pontos de exclamação na frase viu, eu sabia, dita pela mãe no segundo quadrinho, foram utilizados para reforçar o quê? Letra A, a certeza da mãe. Letra B, a curiosidade da mãe. Letra C, a dúvida da mãe. Ou letra D, preocupação da mãe. Aqui a alternativa correta é a letra A, né? A certeza da mãe. Viu? Eu sabia. Observe o meme abaixo. Eu mostrando um meme engraçado para minha mãe. Minha mãe. 2. Os 2 pontos de interrogação indicam que as mães não conseguem. Letra A.
acessar a internet para ver os memes. B. Entender os memes que os filhos lhe mostram. C. Gostar dos memes que os filhos lhe mostram. Ou letra D. Ler o que está escrito no meme. Agora vocês vão analisar esse infográfico abaixo, onde trata a educação básica no DF 2019. Aí tem o total de matriculados em unidade de ensino distrita, né? Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, né? Tem aí esse infográfico aí. Aí, com base nesse infográfico, vocês irão responder a questão 3. De acordo com o infográfico, é possível afirmar sobre a educação básica no Distrito Federal em 2019 que, letra A, a maior parte dos alunos são das raças cores preta e parda. B, o número de matrículas na educação infantil diminuiu em relação a 2018. C, o número de matrícula nos anos iniciais é maior que nos anos finais. Ou letra D, o número de meninas matriculadas é maior que a dos meninos. Por hoje é só, meus queridos. Até a nossa próxima aula. Aguardo a devolutiva da atividade de vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido a explicação do conteúdo, porque gramática à distância é um pouco mais complicado do que interpretação de texto. Mas eu estou tentando explicar e fazer o máximo possível para conseguir chegar até vocês e vocês compreendam alguma coisa, tá bom? Se cuidem. Turminha do 6º ano, como sempre eu faço, eu vou fazer a explicação, né, da atividade do livro, tá bom? Dessa semana. O primeiro tema da atividade está na página 199, mais da língua, predicado verbal, isso eu já expliquei, né, no slide, tá bom? Eu vou explicar agora a atividade para auxiliar melhor para vocês conseguirem responder, tá bom? Aí, para começar, né, vocês irão ler esse textozinho, o poema do escritor gaúcho Mário Quintana, Simultaneidade. Eu amo o mundo, eu detesto o mundo, eu creio em Deus. Deus é um absurdo, eu vou me matar, eu quero viver. Você é louco? Não sou poeta. Não sou poeta, né? Primeira questão. Esse poema apresenta mais de uma voz. Como o leitor reconhece a alternância dos interlocutores? Por exemplo, como é que você sabe que uma pessoa tem duas pessoas falando, tem mais de uma voz? Pelo uso de quê, né? O que marca a passagem de uma voz, apresenta as vozes, né? Os travessões, né? Os travessões, eles marcam essa alternância de voz, né? De pessoas falando. 2. A primeira fala apresenta 3 versos com a mesma estrutura. Quantos períodos há em cada um? São simples ou composto? Por exemplo, vocês vão identificar o período de acordo com a quantidade de verbos, tá certo? Aí tem aqui, eu amo o mundo, eu detesto o mundo. Nesse primeiro verso, tem quantos verbos, né? Tem 2 verbos, que são o quê? Amo e detesto. Aí o outro, eu creio em Deus. Deus é um absurdo. Os 2 verbos nesse verso. Creio e é. Aí do outro verso, eu vou me matar, eu quero viver. Nesse verso tem quantos verbos? Tem vou e tem quero. Também 2 verbos, né? Ou seja, em cada verso, ele possui o quê? 2 períodos simples, né? 3. É correto afirmar que nos 3 primeiros versos, o eu poético apresenta uma opinião inicial e em seguida muda de ideia. Por quê? Não, ele não muda de ideia, né? O título já define, né, que seus sentimentos contraditórios são o quê? São simultâneos. Isto é, ele os tem ao mesmo tempo.
Quarta questão. Segundo o eu poético, qual é a característica do poeta? Ele é um ser o quê? Um ser contraditório, né? Porque ele se contradiz. 5. Transcreva as formas verbais do poema. Quais são as formas verbais que tem no poema? Os verbos, né? Amo, né? Detesto, creio, vou me matar, né? Quero viver, e sou, né? São esses verbos que tem lá no poema, né? E ele é contraditório, só explicando aqui mais um pouquinho, porque quando ele diz eu amo o mundo, eu detesto o mundo, ele está se contradizendo, né? Ele ama e detesta ao mesmo tempo. 6. Quais dessas formas verbais não indicam ação? Ação é quando dá aquela ideia de movimento, né? No caso, as formas verbais que não indicam ação são os estados, né? Ou fenômenos da natureza. No caso aqui, são estados, que é a maneira que ele se encontra, que a pessoa se encontra, que são o verbo e sou. Sou. Agora, o outro tema, que é verbo transitivo e intransitivo, vocês irão responder pela tirinha de Fernando Gonçalves. Tem assim, não gosto de você. Não. Eu nunca salto a geladeira. Não gosto de você. Pinóquio, por que você está mentindo depois de velho? Quebrou o controle remoto. A primeira questão, né? Na tirinha são retomados personagens da literatura infantil. Quais são eles? Essa tirinha que eu li está na página 200, tá bom? E as questões que eu estou lendo estão na página 201. Quais são os personagens da literatura infantil? É quem? Pinóquio, né? E o grilo falante, né? Não são esses os personagens da literatura infantil? Que tá aí nessa tirinha. 2. Que diferença existe entre a representação tradicional do personagem e a figura que está sentada na poltrona feita pelo cartunista? Porque tradicionalmente o Pinóquio era um menino o quê? Ele era um menino, né? Pinóquio, na história da literatura infantil. E já na tirinha de Gonçalves, ele é o quê? Ele é um menino também ou ele é já um homem, um adulto? 3. A narrativa retomada condena um comportamento. Como essa ideia é representada na tira? O grilo falante, ele repreende Pinóquio porque ele está fazendo o quê? Por mentir, né? Ou seja, ele mentir mantendo a mesma moral da história original, né? Mentindo, nariz crescendo. 4. Porque o motivo citado por Pinóquio para justificar seu comportamento provoca humor? Porque a razão é banal, né? Ele apenas quer que o nariz cresça para usá-lo no lugar do controle remoto que quebrou, para que ele continue mudando de canal sentado na poltrona, né? 5. Observe os períodos que compõem as falas. São simples ou compostos? Por quê? As falas são que são simples, né? Porque possui apenas um verbo em cada oração, né? Em cada período. 6. Em um dos períodos da tirinha, o sujeito não está explícito, sendo visto apenas o predicado. Qual é esse período? É o período que ele fala o quê? Não gosto de doce. Ele não tem o sujeito, mas dá pra gente entender. Eu não gosto de doce, né? Que só tem o predicado, e que o predicado é qual? É o verbo, né? Gosto, né? Gosto de quê? De doces. Eu expliquei isso daqui lá no slide. Espero que vocês tenham compreendido e consigam fazer as correções, né? E fazer as atividades propostas, né? Um grande beijo, tá bom? Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.
ticking clock to cure away. Every second means a night. Every minute means a day.